Pessoal, acho que eu já dei aula para vocês já, né? Eu sou tutor aqui, professor, e eu dou muito mais aulas para a turma de dev e a turma de dados, né? E eu sou tutor da turma de dados, mas quando vocês têm alguma disciplina com foco em dados, geralmente acaba vindo alguém diferente aí dos professores que vocês convivem, né? E eu sou engenheiro de dados, estou na área de dados há uns 2, 3 anos, mais ou menos. Migrei de carreira, antes eu estava muito na área de negócios. E hoje eu atuo muito em ambiente de nuvem, ambiente de cloud, né? Que é algo que vem se expandindo e tendo muitos produtos, serviços, e tá acabando esbarrando em times como vocês, né? Que, não sou do time técnico, sou de uma área de marketing, uma outra área da empresa, mas eu acho que tem necessidade de acessar esses dados, né? E vocês começam a ouvir algumas coisas como, SQL, Data Warehouse, DW, Data Lake, e aí vocês começam a ouvir algumas palavrinhas que são mais comuns para a galera técnica, né? Tá aqui meu LinkedIn no QR Code, fiquem à vontade para a gente ter conexão. E é isso, acho que eu já me apresentei para vocês outra vez em outra aula, então acho que eu não vou ficar repetindo muitas palavras. Pessoal, eu gosto pra caramba dessa frase, e quando eu estava pensando em fazer o conteúdo, eu vou puxar para mostrar mais algumas possibilidades para vocês de ferramentas atreladas ao tema de hoje, né? Que a gente vai falar o quê? De pesquisas de marketing e tipologias de dados. Como que a gente aplica algumas técnicas de pesquisa? Quais ferramentas pode ajudar a gente? Eu quero ter essa visão com vocês e demonstrar algumas ferramentas, porque eu acho que a parte teórica, se vocês derem uma pesquisada, existe muito livro, muito conteúdo, muita gente que traz esse embasamento. Eu acho que vocês mesmos em algum momento talvez já viram aqui ao longo da especialização na Coru, mas beleza, aprendi, estudei, eu sei o que deve ser feito na teoria, mas que ferramenta eu vou usar? Então, na hora que eu estava produzindo essa aula, eu tive um pensamento um pouco diferente de tentar atrelar o que é teórico, o que é uma boa prática num campo de pesquisa, que envolve algumas habilidades de como estruturar uma boa pesquisa. Tem umas questões de UX, UX Write, tem outras coisas que não é muito tanto de universo técnico, mas eu acho que trazer boas ferramentas para vocês verem as capacidades e que vocês podem aplicar até em pequenos projetos ou em grandes empresas, eu quis seguir essa linha, tá bom? Com vocês. Então, a gente vai falar conceito, e eu vou demonstrar algumas ferramentas modernas na área de dados em que podemos aplicar esses conceitos em ferramentas na prática. Então, a gente vai seguir um pouco assim, tá? Então, a gente vai ter mais essa troca nesse sentido. Qualquer momento, abre o microfone ou levanta a mão aí, que eu interrompo aqui do meu lado e acabo tirando alguma dúvida. Não trouxe um conteúdo muito pesado, tá um pouco mais leve, mas eu quero demonstrar para vocês algumas possibilidades do que pode ser feito. Então, bora lá. Sem dados, você é apenas mais uma pessoa com uma opinião. Gente, é muito bom quando a gente se baseia em decisões em dados, mas aí é necessário um amadurecimento mais da empresa, né? Que a empresa seja orientada a dados. Vocês viram alguns conteúdos falando sobre isso, provavelmente vocês viram esse slide em alguma aula minha. E eu quero passar por algumas coisas lembrando que qual que é o grande desafio que a gente tem, que vocês têm no dia a dia, né? Mesmo não sendo uma galera, deixa eu pegar aqui, cadê? Aqui. Mesmo não sendo a galera que está, como eu, muito numa questão técnica de ferramenta, né, de tecnologia, vocês esbarram no quê? Numa necessidade de captar desses dados, seja dados de pesquisas, coisas que estão em formulário e muitas vezes até mesmo no papel, e como que eu transformo isso, como que eu processo, como que eu pego essa informação, eu mexo ela para que ela saia de um simples dado para que ela vire uma informação. E quando ela vira uma informação, ela ganha significado. Então, aquelas 589 pesquisas que eu fiz, como que eu faço essas pessoas, esses indivíduos, gerarem alguma informação em comum para que traga algum significado para o meu negócio,
ou para a ação que eu realizei. Então, acho que é o grande desafio, a gente ter técnicas e ferramentas que realizam esse processamento aqui, para que a gente tenha acesso à informação, né? Para a gente começar a dar nome aos bois, né? Responder essas perguntinhas. Ah, o que que aconteceu que o produto vendeu mais? Ah, quem que mais acessa, interage com essa minha peça, com essa minha estratégia de marketing? Onde é o canal ideal? Onde eu coloco mais grana? Quando que eu faço isso? Quais são os bons dias? Ou seja, para a gente ter informações para tomar decisão. Mas, principalmente, para que a decisão ela ajude a quê? A ser mais efetiva a rotina, né? E quando a gente passa da informação, já é um grande passo a gente chegar aqui, já dá uma baita diferenciada em negócio, impacto no dia a dia, mas a gente começa a utilizar de algumas técnicas mais modernas para atrelar o nosso dado, a informação que a gente tem, que impacte no negócio, e a gente começa a entrar num ciclo de analytics, né? Um ciclo de análise, que a gente utiliza ferramentas mais modernas. Que aí a gente pega essa nossa informação que a gente tem de dados e faz com que ela comece a virar conhecimento. Aí a gente, olhando esse dado, a gente tem respostas de como, né? Como fazer para vender mais, como fazer para otimizar. A gente começa a ter respostas desses dados para a gente tomar decisão, né? Eu acho que é muito interessante, mesmo vocês não sendo da área técnica ou da área de dados, vocês terem isso em mente, né? O que que eu tenho de dados aqui em volta, seja de pesquisa, seja de marketing, das ferramentas que eu uso, como que eu posso extrair o melhor desses dados? E como que eu posso fazer que esses dados me ajude para que eu veja decisões sendo tomadas sozinhas, sem eu precisar ficar 2, 3 horas pensando, ou sem provocar uma reunião para outras pessoas decidirem, para as coisas acontecerem meio que sozinhas e trazerem bons resultados. Pessoal, isso faz sentido ou eu estou viajando na maionese com vocês? Ou para vocês não fazem? Não é assim? Ou não sentiram isso ainda? Faz sentido sim, professor. Você está na Ambev, lá tem uma boa cultura de dados, né? Tem bastante. Isso Tá sim. evoluindo. É. Tá evoluindo, eu acho que com o tempo agora. Pelo menos até a minha área tá, eu acho que gatinhando ainda, confesso. Você falou que ia começar a ter acesso a alguns dashboards, algumas ferramentas, né? Em uma aula eu lembro que você tinha comentado. Isso mesmo. Isso aí ainda a gente não conseguiu ter os acessos até agora. Eu acho que não sei Uhum, se talvez essa semana depois do feriado o pessoal vai conseguir liberar uhum, pra gente, uhum, mas tá para é que o pessoal, a gente tem uma área específica para fazer esse tipo de desenvolvimento, né, de uhum. dashboards. Então ainda a gente está aguardando por eles. Não faz parte da minha área Sim. desenvolver. Aí, pessoal, eu acho importante a gente chegar nesse ponto, que nem a Karina comentou. E eu vou dar um conselho, né? Se o conselho fosse bom, a gente vendia, a gente não dava, né? Mas eu vou dar para vocês. Mas se vocês quiserem fazer um Pix, não tem problema. Pessoal, assim como em algum momento, a galera que tem mais de 30 anos aí, eu me incluo nessa. Lembrar que quando a gente era criança ou adolescente, a gente fazia curso de informática, porque os computadores estavam ficando mais populares. Meus filhos já mexem em computador sem precisar de nenhuma aula. Já eu tenho adolescentes em casa de 13 anos, eu tenho um casal de gêmeos. Então eles aprenderam a mexer de forma nativa, porque está aqui, né? E eu tive que fazer curso. Ah, Vitor, por que você está falando isso? Porque a gente está no momento que essas tecnologias, essas ferramentas voltadas a dado, voltadas a ferramentas para facilitar o dia de vocês, aí que chega o meu conselho. Fiquem um pouco antenado nisso. Por que fica um pouco antenado nisso? Eu falo de um lado de cá, como eu lido com isso de forma mais técnica, eu estou vendo as empresas aproximando essas ferramentas do público também não técnico. Tá? Ou seja, o chat GPT, o que que ele trouxe de inovação? A maioria das ferramentas que eu vou mostrar para vocês, daqui a alguns meses, já foi anunciado que ela vai ter inteligência artificial atrás. Ou seja, você faz a pergunta e a ferramenta cuida da parte técnica para te entregar o resultado que você quer.
Nossa, Vitor, você está enrolando aí falando 3 minutos isso que não está no material, mas é para chegar no seguinte ponto. Aproxime desse conhecimento, tá? Fica aí um conselho, uma dica, que eu acho que vai estar muito na rotina nossa, na rotina de vocês, do dia a dia em pouco tempo. Boa, mas o que é marketing de pesquisa, né? O que é a pesquisa? Qual que é a importância? A pesquisa está no marketing, mas a pesquisa está em outras áreas também, não diretamente ligadas ao marketing. A pesquisa está na academia. O grande objetivo, o grande ciclo de uma pesquisa é o quê? Coleta de informações de um certo pedaço de um grupo, de uma certa população, pessoas que representam o público que a gente precisa alcançar ou que representam um todo. Quando a gente vê as pesquisas eleitorais, eu acho que é um exemplo bem legal, geralmente bate um pouco com o resultado final, né? Claro, pode ser assim, a previsão é que fulano ganhe com 46%. Geralmente, se fulano não dá 20 ou 25, né? É muito difícil. Porque o IBGE e outras empresas de pesquisa, eles já têm alguns meios estatísticos do quê? De trabalhar com amostras. Então, tem uma questão matemática que eu não vou entrar para vocês não dormirem, e ninguém merece num calor desse, né? Esse papo doido de número, mas se eu pego um pedaço X de um determinado grupo, um pedaço X da população brasileira, eu consigo meio que enxergar o comportamento do todo, né? Chegar bem perto, como as pesquisas demonstram, né? Essas pesquisas eleitorais são um bom exemplo. Então, quando a gente faz a pesquisa de marketing, seja pesquisa na academia, né, numa universidade, o objetivo é o quê? É um processo de coleta. A gente coleta informações de um grupo específico ou de um grupo que represente um todo desejado. Depois que eu coleto essa informação, eu tenho que me preocupar de como que eu estruturo essa informação. Então, as perguntas é primordial saber o que eu vou perguntar, o que eu vou coletar de dados. Por quê? Depois que eu tenho isso em mãos, eu tenho a etapa de análise e interpretação dessas informações. Aí que eu chego naquilo que eu falei, coleto dado, que às vezes tem pouco sentido num todo, mas eu processo e ele vira boa informação, insight. E eu consigo ter informação valiosa sobre a visão daquele cliente do meu produto, o processo de compra, alguma campanha, o quanto que eu estou impactando. Então, a pesquisa bem feita, e quando a gente estrutura, entende bem esse processo, ela traz muito insight para o negócio, né? Porque vocês já ouviram aquela frase, né? O cliente tem sempre a razão. Já que o cara tem razão, por que a gente não escuta muito o cliente, né? Então, a pesquisa de marketing, ela consegue atuar nessa frente de coleta para a gente analisar e gerar insights aí, oportunidades, tá, pessoal? Então, é bem parecido com qualquer outro tipo de pesquisa, mas com algumas particularidades. Mas ótimo, Vitor. O que eu uso para fazer pesquisa, né? O que é a pesquisa de marketing? O objetivo é a gente ajudar a companhia, time, a entender essa necessidade do cliente, ou a tentar identificar alguma oportunidade na forma que eu impacto esse cliente, né? Vocês de marketing digital conseguem trabalhar em diversas frentes. Será que as ações, as tarefas, o investimento, aquilo que você está aplicando, está impactando o cliente da forma esperada? Né? Tá vendendo mais, está impactando no número, mas qual que é o pensamento desse cliente? A gente está vendendo mais porque o cliente está achando que está barato, ou o pior cenário, a gente está vendendo mais porque os principais concorrentes estão sem mercadoria. E daqui a pouco, quando voltar a mercadoria desses concorrentes, pode ser que a gente tenha uma queda de venda. Olha que doido. Talvez um bom resultado, ele não está vindo devido a uma boa performance, seja do time de marketing ou qualquer outra área da empresa. Ele pode estar vindo por uma questão de concorrente, né? E às vezes eu quero que vocês pensem nisso quando acaba algum produto no mercado que está difícil achar, ou aquela marca que você sempre compra, né? E de repente você fica semanas sem ver no mercado. Você vai ficar sem aquele produto? Às vezes não. Você vai comprar outro similar, né? E se muitas pessoas pensam assim como você, a outra empresa começa a ter um bom resultado. Mas por que está tendo um bom resultado?
porque aquilo que você quer comprar está com alguma quebra de estoque, está com algum problema de entrega. Faz sentido isso, pessoal? Ou não? Para vocês? Aí o recado que eu quero dar é: desconfie quando tudo vai muito bem. Pesquise para saber se está indo tudo muito bem devido a algum motivo positivo ou não. E eu quero trazer essa ferramenta aqui, o Typeform. Todo mundo conhece? Alguém já trombou com alguma pesquisa do Typeform na frente? Eu não lembro dessa base, desse instrumento. Tá, Google Forms, todo mundo já recebeu, já respondeu algum formulário, né? Sim. Boa. Aí, pessoal, o que que acontece? O Typeform, se a gente vem aqui para o produto, o que que ele consegue dar de produtos de informação? A gente tem os formulários, então a gente consegue ter um ambiente que eu utilizo o formulário para estabelecer um canal confortável para o cliente responder a minha pesquisa. Ah, Vitor, mas o Google Forms faz isso de uma forma gratuita, eu não pago. Beleza, tudo bem. Mas o que diferencia o Google Forms dessa ferramenta? Algumas coisas bem importantes quando a gente entra no produto. Olha só. Deixa eu pegar aqui, Typeform. Cadê? Olha, eles mudaram o site. Que bonitinho. Recursos. Todas as features. Primeiro, pessoal, formulário. Lembra que eu falei no discursinho alguns minutos atrás? Aprendam tecnologia, vai impactar em vocês, o negócio estava chegando. Olha que bacana. Aqui já tem um formulário com aplicação de inteligência artificial. Tá? Então a gente tem um formulário aqui que aplica inteligência artificial. O que que ele faz? Ele dá uma turbinada nos formulários que são criados. Então eu consigo usar recursos para ajudar e customizar a experiência de quem está usando o formulário em questão de segundos, de forma bem rápida, tá? Então, assim, são formulários simples, são formulários que acaba dando ideia para a gente gerar perguntas, né? Ele otimiza melhor o que você está sendo feito, baseado em, será que a pergunta que você fez não está longa demais, ou ela não está fazendo sentido? Você consegue aplicar IA para melhorar isso, né? Para você fazer um formulário mais assertivo. Por quê, pessoal? Adianta eu usar uma linguagem muito robuscada se o meu público é mais simples? Ou adianta eu usar uma linguagem muito popular se o meu público é um pouquinho mais... Vai lá, a palavra não é correta, mas um pouquinho mais fresco, né? Que vai reparar nessas coisas. Então, a inteligência artificial, ela consegue ajudar nesse quesito também. Otimizar palavras, otimizar as perguntas, tá vendo? Ele muda a pergunta, deixa mais simples. Para quê? Para aquele formulário no seu negócio chato. Porque o formulário, pessoal, tem uma taxa de desistência muito alta. Às vezes as pessoas começam a responder e rápido elas param. Por quê? Tá chato, né? E ainda mais que é um negócio que ela vai responder, teoricamente ela não vai ganhar benefício nenhum. E mesmo assim, se você diz que dá benefícios, não garante a resposta. Então é muito louco isso. Então aqui já tem algumas informações de inteligência artificial, mas principalmente quando a gente vai para a questão de preço, isso aqui eu assusta um pouco, porque eu tenho uma questão do Forms do Google que eu já não pago, né? Aí você vira e fala: nossa, Vitor, eu vou ter um plano que eu vou pagar, por exemplo, aqui no Plus, vou pagar $60 por mês, né? Convertendo a reais dá uns 300, 350, vai. Mas o que eu tenho de informação? Olha que interessante. 1.000 formulários, 1.000 respostas. Mas o Google Forms também faz isso. Ok, faz, concordo. Mas aí tem algumas integrações. Perguntas lógicas. O que é pergunta lógica? Eu posso pegar, na primeira pergunta minha, e falar assim: Douglas, qual o seu tipo de comida favorita? Você gosta de estrogonofe? Você gosta de um salmão grelhado? Você gosta de uma boa sopa de legumes? Ou você ama um McDonald's? Quando eu faço esse tipo de pergunta, se o Douglas vem e fala assim: putz, eu adoro um McDonald's. Esse eu amo o McDonald's, eu posso direcionar ele para perguntas totalmente diferentes do que eu faria para alguém que ama um salmão grelhado.
Faz sentido para vocês? Que às vezes o que cansa no Forms é pergunta que não tem nada a ver. A gente teve a brilhante ideia de fazer o cliente responder 80 perguntas, ele não vai ficar no formulário. Mas se eu consigo determinar, de acordo com o perfil de resposta, o que ele responda, eu dou caminhos. Então, é uma grande sacada que um Google Forms não tem. Esses múltiplos caminhos, né, que eu consigo adicionar, dar finais diferentes, gravar informação, aplicar cálculo. Tem N coisas que tornam a experiência de formulário melhor, tá, pessoal? Então, essa é um tipo de ferramenta que eu consigo também conectar com outras coisas. Google Analytics, eu acho que vocês já ouviram falar em algum momento aí no curso ou vão ouvir. O Google Tag Manager e Facebook Pixel, ou seja, eu consigo saber o caminho que esse cliente chegou no meu formulário, porque às vezes eu tenho uma pesquisa que eu libero no LinkedIn, libero no Instagram, libero no meu site no Google, tá, mas esse cliente chegou por onde? Né? Não, mas Vitor, eu resolvo isso perguntando para o cliente, de onde você veio? Mas é uma pergunta a mais, né? O cara às vezes vai responder ali só para pular essa pergunta, vai responder, e às vezes ele não veio de onde você acha que ele veio. Então é importante rastrear o cliente, né? E várias coisas, branding, colocar informações da marca, customizar, URL, dar um tapa bem profissional, né? Fora as integrações com diversas ferramentas para conseguir extrair insight. Então, pessoal, isso é um pouquinho dessa ferramenta para realizar a pesquisa, o Typeform. Né? Então, se você quer algo que seja muito bem personalizado, que atenda alguns critérios para você ter uma pesquisa mais assertiva, esse é um bom produto, tá? Então, tome um pouco cuidado quando vocês pensarem em realizar pesquisa. O Forms, eu sei que é gratuito, o Google Forms, é super legal, não é ruim, mas será que ele atende? Será que eu vou ter uma boa pesquisa? Então, aqui tem algumas opções do Typeform, tá? Para quê? Do que ele ataca? Coleta. Para realizar a coleta, tá bom? E eu vou para esse produto e eu tenho algumas outras questões de enterprise que eu consigo fazer formulário, ter suporte, consigo atender questões de HPAA, que são leis de regulamentos internacionais sobre LGPD, outras coisas, tem umas paradas mais por trás aí específica, né? E até mesmo a questão do VideoX by Tapeform, onde você tem um vídeo interativo com o cliente, né? Você consegue realizar testes ABs de situação, você consegue fazer um forms animado com pergunta, tá vendo? Então é bem interessante. E tudo isso daqui acaba enriquecendo a experiência do cliente em falar com a gente. Né? Isso pode usar para recrutamento, vendas e marketing, o time de vocês, né? E outras soluções. Pessoal, alguém conhecia essa ferramenta? Já usou? Nunca tinha conhecido? Não, eu não conheço essa ferramenta. Interessante. Vocês acharam ou não? Quando você trabalha com pesquisa, tem que ser uma coisa mais ampla que o Forms, né? Eu acho o Forms muito superficial. E eu vou até além, tá? Mesmo que você não trabalha com pesquisa, por que não quando um cliente e ele compra um produto meu, ou eu tenho alguma experiência para ele, eu posso ter um plano mais básico aqui. Por que não eu ter esse plano mais básico, até ter o plano mais alto? Por que não ter um formulário para ele me contar a experiência? Mas Né? oferecer um resultado melhor para o seu cliente, né? Você fez uma Entendi. pesquisa, você entendeu o perfil do seu cliente. Entendi. Por que não? Ou por que não, cada visita do meu site eu não deixo um pop-up ali falando, você gostaria de responder uma pesquisa e ao final você ganhar um cupom? Ou gostaria de melhorar nossos produtos? A sua opinião é importante. Existem clientes ainda que têm com perfil que gostam de responder isso. Eu falo por mim, que se eu vejo uma boa chamada, cara, não custa nada eu perder Entendi. 2, 3 minutinhos, né? Então, eu acho que é interessante, pessoal. Porque isso aqui ataca o quê? Coleta. Como eu coleto informação, como eu pego informação, que é uma etapa da pesquisa de marketing. Beleza, eu sei uma ferramenta para coletar, eu começo a coletar essas informações, né?
Agora a gente tem que pensar que na era digital, os principais canais que a gente tem é o digital hoje em dia, de atuação. Até mesmo as ferramentas que vocês trabalham, a grande maioria, o marketing tradicional, que é aquele marketing dos 4Ps, né? De alugar um carro de som, fazer um outdoor, colocar meninas para panfletar. Funciona, existe ainda, mas a roda virou. Isso é muito mais pontual do que os investimentos em rede social, pagar para ter tráfego e por aí vai, né? Então, é importante a gente ter esse entendimento de que o digital faz parte. E quando a gente fala de digital, pessoal, eu acho bacana pensar no Google Analytics. Vocês já tiveram aula do Google Analytics? Algum professor trouxe alguma coisa? Sim, o Marco. Boa. Ele trouxe uma questão da ferramenta em si ou somente de alguns Não, ele trouxe a conceitos? questão da ferramenta, dos mapeamentos que é possível fazer tanto com o Google quanto com... Nossa, sensacional. Ele fez bastante. Eu não conhecia, eu sabia dessa ferramenta, mas não tinha dimensão da abrangência dela, né? Boa. Para mim foi muito bom. Legal. Então aqui a gente tem o Google Analytics, né? Ele passou por algumas mudanças. A grande proposta dele é captar oportunidade de insight para o cliente que passa pelas nossas plataformas ou tem contato aí com os produtos que a gente consegue rastrear, né? Então a gente tem acesso centralizado do que acontece com esse cliente, entender algumas questões de indicadores de marketing ou indicadores voltado a faturamento, ROI, taxa de conversão, outras coisas. Mas o principal, eu acho que é legal, é a possibilidade de geração de relatório, né? Acho que o professor trouxe para vocês, então acho que é uma ferramenta de estratégia de marketing muito bacana. E ele conecta, o que eu acho mais interessante é que ele te dá a possibilidade de conectar com essas diversas ferramentas de nuvem, ou outras ferramentas como o Google Cloud, né? E traz outras integrações. Eu vou falar um pouquinho de Google Cloud com vocês. Então, é uma ferramenta que geralmente poucos times de marketing eu vejo que acaba pingando nela ou usando alguma coisa de cloud, mas eu acho que é super interessante. E aqui já traz vários cenários de governança de dados, N coisas aqui de integrações, um pouco de analytics. Então, é uma ferramenta bem poderosa para quando eu quero ter essa rastreabilidade do cliente, né? Então, eu uso ela para quê? Para identificar como que o cliente está circulando entre os meus canais. Porque pensem nisso, pessoal. Não é todo cliente que vai responder pesquisa. Tem gente que não gosta, né? Não gosta de responder pesquisa. Mas como que eu percebo o comportamento desse cliente sem ele responder pesquisa? Algumas ferramentas como o Google Analytics permite isso. Entender esse rastro que ele deixa. Que nem vocês estão aqui na sala. Vocês estão na sala aqui já há alguns minutos, né? Então aqui tem um rastro de quanto cada um vai ficar, do que vocês digitam de pergunta, eu consigo ver se tem interação ou não. Então, a Analytics consegue ter esse rastro do cliente. Beleza, eu tenho um rastro, tem a pesquisa, ferramenta de captar, tem informações, tem dados que o cliente pode dar mesmo sem ele estar ativo, sem ele querer. Então, eu consigo usar o Google Analytics para captar isso. Mas espera aí, pessoal. Beleza, tem pesquisa, entendi um pouco o que é pesquisa, eu consigo rastrear o cliente, mas eu quero fazer uma pesquisa, mas eu quero ter um planejamento antes de aplicar. O que a gente precisa fazer? Alguns pontos. Primeiro, a pesquisa só tem valor quando ela traz consigo a capacidade de atender e responder a alguns objetivos, tá? Vou dar um exemplo. O dinheiro que eu estou investindo em mídia, nos canais diversos, está trazendo o retorno esperado? Essa é uma boa pergunta. Se eu não sei o retorno esperado que eu quero, porque é o primeiro tipo de campanha que eu estou fazendo, então o que eu preciso identificar? O impacto que esse dinheiro que eu estou investindo, se ele está fazendo alguma diferença para o negócio. Se a empresa já faz investimento, se vocês já trabalham em um local que tem esse hábito de fazer que seja o menor investimento possível, para eu ver impacto ou mudar a trajetória, eu tenho que traçar algum objetivo, né, um pouco mais específico. Por exemplo, eu quero aumentar o meu faturamento
oriundo de tal rede social, e tem o público de tal perfil. Então, isso é muito claro. Então, preciso identificar, fazer um planejamento para entender se esse público tal, nessa rede social tal que eu quero, se eu estou conseguindo ter algum retorno baseado naquilo que eu estou investindo ou fazendo de ação. Aí eu preciso entender a metodologia. Como que eu vou questionar esse cliente? Como que eu chego nele? Vitor, Typeform é algo que, nossa, é caro, a empresa não quer fazer, então, beleza, vamos para o Google Form. Tem suas formas ali de fazer as suas respostas básicas, entender o que acontece. E aí eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês aqui para mostrar algo. A gente teve aula do Data Studio já, em algum momento? Eu dei para vocês algum conteúdo de Data Studio? Ainda não, né? Data Studio não, do Looker Studio. Como? O Looker Studio, uma Não, eu ferramenta não de lembro de ter fazer... visto esse tema. Beleza. Então, provavelmente, eu acho que vocês vão ter aula amanhã. Esse colega que eu vou trazer, eu pedi para ele falar, porque está na ementa de vocês. É um tema bacana. Tá, Google Forms. Mais do que fazer um formulário, quando eu venho para o Google Forms, eu consigo coletar a informação e eu tenho a capacidade do que também? Fora coletar, eu tenho a capacidade de analisar essa informação. Então, eu vou fazer um negócio aqui rapidinho com vocês. Deixa eu vir aqui no Drive. Deixa eu mudar a conta. Eu tenho um monte de conta de Gmail. Boa. Deixa eu criar um novo. Deixa eu fazer um formulário. O que você gosta, tá? Primeira pergunta. Qual comida você prefere? Vou colocar aqui, vocês vão responder para mim, tá? Não lembro se estrogonofe escreve assim. A gente é bom de comer, de lembrar o nome nem tanto. Vamos ver. Estrogonofe. Boa. Estrogonofe. Múltipla escolha. Deixa eu pôr aqui o Big Mac. Uma sopa de legumes. Ou churrasco. Boa. Posso pôr outra pergunta assim, ó. Agora uma pergunta. Hábito de consumir refrigerante? Vou pôr só 3 perguntas, tá, pessoal? Sim ou não? Digite sua altura. Boa, tá aqui. O que que eu faço com esse Forms? O que que é interessante? Coleta, restringir a cor? Não. Consigo personalizar ele. Deixa eu mudar a corzinha aqui, deixar um laranjinha. Mas por que o laranja? Será laranja? Deixa o laranja. Consigo colocar a imagem. Tá aqui. Enviar. Deixa eu colocar um link curto. Beleza. Deixa eu copiar isso aqui. Deixa eu deixar aqui. Perguntas, respostas. Deixa eu deixar as perguntas obrigatórias, senão vocês não respondem. Boa. Deixa eu validar aqui, né? Porque não adianta eu colocar só a resposta, que vocês podem digitar MNH. Eu tenho que deixar um número e ainda um número inteiro. Aí eu quero colocar até aqui, exemplo, 1,80. Queria ter essa altura, mas eu não tenho. Mas também não sou baixinho. Beleza, tá feito aqui o Forms. E aqui eu tenho as respostas e eu crio um link para a planilha. Vou
Formulário sem título. Maravilha. Coru MKT. Coru MKT. Boa. Criei, boa. Aí o que eu faço, pessoal? Aqui é uma ferramenta que eu coleto. O que é importante? Formas vocês estão habituados, mas eu saber os motivos e como eu bolo pergunta me ajuda na análise depois. Porque se eu pergunto qual é a tua comida preferida, eu tô te dando 4 opções. Mas tem gente que pode não gostar de nada disso, né? Mas eu quero que você me fale dessas, qual que você prefere? Né? Para eu entender aqui numa dimensão desses tipos de refeições, aonde o espectro do meu cliente se encontra, tá? Aqui eu dou uma pergunta sim ou não. Então eu quero dividir essa galera. Ou ela faz, ou ela não faz. E eu quero entender a relação de quem faz com outras perguntas. E altura, estou pondo uma pergunta quantitativa, porque não é todo mundo que tem a mesma altura. Não é todo mundo que mora no mesmo bairro, na mesma cidade. Mas eu quero saber algo sobre você, alguma característica. Então, quando eu vou para a pesquisa, eu tenho que pensar nesse universo. Universo do quê? E eu coloco opções desejadas para a escolha do meu cliente. Eu coloco questões em que eu separe ele em grupos muito claros. Ou eu capto informação que é dele. Então, com esse tipo de análise, essas questões, eu começo a entender mais o comportamento de escolha do meu cliente e enxergar grupos, tá? Mas beleza, fiz isso. Qual que é a grande sacada que é muito bacana? Eu tenho aqui as respostas, né? E quando eu venho aqui, olha só, Looker Studio. O Looker Studio é uma ferramenta gratuita do Google para análise de dados. Ele é para análises mais simples porque ele não atende a algumas regras de governança, então tem suas limitações. Mas por ser gratuito, é uma ferramenta incrível. Então eu venho aqui, crio um novo projeto, tá? Eu só vou demonstrar, pessoal, que em algum momento vocês vão ter aula. E o que eu posso fazer? Eu posso pôr algum arquivo meu, ou eu posso conectar uma planilha. Mas por que planilha, Vitor? Eis a grande mágica. Olha que legal. O meu form está onde? Está no e-mail da Coru. Deixa eu mudar aqui. Para o e-mail da Coru. Looker Studio, um novo relatório. Aí eu escolho um planilhas. E eu venho aqui, ó, na minha Coru MKT. Eu vou trazer respostas que vêm de lá. Adicione esse dado. Ou seja, essa ferramenta minha está monitorando a quantidade de resposta que eu tenho, tá? Mas não tem resposta nenhuma, Vitor. Não tem nada. Legal, não tem nada. Mas olha que interessante. Eu vou mandar para vocês. Eu vou responder uma primeiro. Quer ver só? Eu prefiro... pôr uma carninha, hein? Churrasco. Olha, eu gosto de refrigerante. Não, não tenho muito hábito. Minha altura é 1,76. Enviei. Pronto. Quando eu envio, eu vou na minha planilha, olha, já registrou. Então, assim, pessoal, isso é legal porque as ferramentas estão muito em real time, em tempo real. O cliente faz, a gente tem a resposta. E a gente já tem aqui uma ferramenta que eu respondo, eu já vejo aqui as respostas. E quando eu vou lá para o meu Looker Studio, olha só, deixa eu colocar aqui, MKT, Coru, beleza? E eu atualizo os dados aqui, eu preciso atualizar, né? Deixa eu vir aqui, atualizar os dados. Atualizo os dados, ele já vai me trazer um pouquinho de resposta. Vamos ver. Atualizar os dados. Editar. Não atualizou os dados? Não é possível. Deixa eu vir aqui em organizar, recurso, fontes adicionadas. Deixa eu editar essa minha fonte. Editar conexão. Conectar. Pronto, já trouxe. Deu BO, a gente resolve ao vivo. Pronto, foi. E eu já tenho aqui as informações, eu fecho.
Aí eu venho aqui, ó, adicionar um contador. Eu quero contar aqui o quê? A quantidade. Então, tem uma resposta. Tudo bem? E eu quero pegar isso aqui, deixa eu apagar, e eu vou adicionar um gráfico de barras, que eu quero saber o quê? Esse gráfico de barras, eu quero saber comida você prefere e contar por cada categoria. Beleza, já está bonito aqui. E eu vou adicionar um outro gráfico, famoso gráfico de rosca, né? Eu prefiro de rosca que o de pizza. E que comida você prefere? Não. Eu quero aqui saber a questão do consumo de refrigerante. Deixa eu pôr aqui. Que está muito dividida entre sim ou não, né? A galera que consome ou não consome refrigerante. Beleza, está processando ali. E altura. O que eu vou fazer na altura? Eu vou adicionar um outro gráfico aqui. Quero uma tabela. Para ver, a altura da galera. Bora lá. Qual a sua altura? 1,76. Beleza. Pronto, pessoal. Fiz isso aqui, eu posso vir e colocar aqui. Ó, não tá bonito, eu sei. É só para exemplificar para vocês, tá? Pesquisa de MKT. Coru. Pronto, deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho. Vai ficar bonitinho, né, grande? Tá bom, beleza. Contagem de pessoas que respondeu tá aqui. Deixa eu diminuir, deixar assim. Beleza. O que eu quero agora, pessoal? Eu vou mandar o link para vocês. Eu quero que vocês respondam. Tá? Isso daqui não somente para pesquisa é interessante para saber respostas do cliente, mas também para informação, para análise, para trabalhar com os outros indicadores e aquelas ferramentas que eu consigo trazer dados, né? Para dentro extrair. Podem responder, por favor. É bom que eu já vejo quem está atento na aula ou quem está dentro da sala. Vamos lá. Ó, estou com a aba de resposta aqui aberta. São só 3 perguntinhas. Vamos tá lá. Alguém respondeu. Big Mac. Ó, churrasco. Time churrasco ganhando. Uhul. Ó, churrasco. Churrasco. Alguém bem alto respondeu. Churrasco. Beleza, pessoal. O que acontece? Não adianta eu ter bem pensado uma forma de coletar se eu não tenho uma boa forma de análise. E quando eu vou para o Looker, quando eu conecto essas informações, esse relatório, isso daqui fica de uma forma que eu consigo ir vendo as atualizações a cada 15 minutos que ele atualiza, tá? Ou eu posso vir manualmente atualizar. Mas a cada 15 minutos eu tenho uma ferramenta de visualização que ela pode estar conectada a um Forms, a respostas de um Forms, pode estar conectada a uma planilha do Google, pode estar conectado a uma base de dados que eu extraí de alguma ferramenta de marketing que eu uso ou alguma ferramenta que monitora. Porque quando eu atualizo, tá aqui. Olha só. Então, eu já tive 8 respostas, né? Cara, a maioria da galera que tem o hábito de consumir refrigerante. Das 8 pessoas, 5 tem um hábito, né? E 2 pessoas têm a mesma altura, 1,70. E churrasco ganhando. Olha que maravilha. E se alguém responder de novo, ele vai atualizando aqui. Tá? Ele vai atualizando. A planilha atualiza e aqui atualiza a cada 15 minutos. Conheciam essa ferramenta, pessoal? Ou não? Conhecia não, professor, mas bem legal. E aqui eu consigo fazer o quê? Olha, compartilhar, convidar pessoas para ver, eu posso agendar a entrega por e-mail, eu posso pegar o link ou fazer download desse relatório. E o legal por e-mail é que eu posso mandar todo dia essa informação diária em tal horário. Eu posso ter alguns filtros,
para aplicar filtro de quem pode ver o quê, ou fazer algum filtro de informação. Então, ele vira uma ferramenta de BI bem interessante. Para quem só utiliza Excel, ele é uma boa opção para sair ali do mundo só da planilha simples, né? Mas fora isso, Vitor, não vou usar sempre o Forms. O que eu posso fazer de interessante? Fora isso, você pode criar relatórios baseado em quê? Em conexões no Google Analytics. Então, você pode realizar a análise dos dados ali. BigQuery, que é uma ferramenta do Google para armazenar grandes planilhas, né? A gente chama de DW, de Data Warehouse, onde consegue guardar milhões e milhões de informações. E várias outras ferramentas, bancos de dados do mercado, tá bom? O Google Ad Manager, consigo conectar no YouTube. E aí e outras várias formas aqui que você pode conectar com parceiros e pagar alguma coisa. Um produto bem baratinho ali. Olha só, o Facebook Ads, o Facebook Sites, Google Ads. Então, você consegue conectar a diversas ferramentas para realizar a análise. Que muitas ferramentas, às vezes, te dá um gráfico, te dá uma informação, e você fala assim, putz, eu queria uma informação do meu jeito, eu queria criar um gráfico diferente, olha só, LinkedIn, Analytics, Mailchimp e outras coisas, ó. O Twitter, que não é mais o Twitter, né, o X, e várias outras informações, tá vendo, pessoal? Várias ferramentas, é uma infinidade. Mas o que é interessante? Algo que eu gosto também. Quando eu saio do cenário de conectar algo, aqui existe algumas coisas prontas, né? Prontas em que sentido? Ó, tem um relatório que é um modelo do Google Ads, que traz informações do Google Ads. E quando eu coloco aqui, ó, usar meus próprios dados, eu consigo conectar a minha conta do Google Ads aqui. E quando eu vejo esse gráfico aqui bonito, tá vendo? Eu consigo ter essas informações, esses indicadores, essas métricas baseadas no meu Google Ads. Olha que interessante. E outra coisa que eu gosto também, que eu acho legal, quando a gente está fazendo um trabalho com alguém que é influencer e é ativo no YouTube, eu consigo também buscar conectar a minha conta do YouTube. Tá? Então, se eu venho aqui e uso meus dados do YouTube, eu autorizo. Ó, escolha a conta da Coru. Eu faço autorização. Olha como é simples. Um canal que está lá com o nome de Vitor Ramos. Eu adiciono. Eu já consigo ver alguns indicadores aqui da minha conta. Quando eu filtro aqui o período, deixa eu editar e compartilhar. Pronto, já está com a minha conta do YouTube, né? Aí eu quero ver esse meu relatório e eu quero fazer um filtro. Deixa eu colocar aqui desde outubro do ano passado até agora, aplicar esse filtro. Então, ele vai me trazer aqui indicadores do canal do YouTube. Vitor, mas não trouxe indicador de canal nenhum. Por quê? Eu não tenho um YouTube criado nessa conta da Coru. Mas, teoricamente, com poucos cliques, eu conseguiria trazer os dados do meu YouTube para cá. Beleza? Acharam interessante, pessoal? Essa ferramenta? Muito top. Muito, muito legal. Várias possibilidades, várias descobertas, várias tentativas. Muito legal. É interessante para aplicar aí para Google Planilhas, para formulários. Eu já fiz muito projetinho simples, barato, que a pessoa utilizava muito o formulário como CRM ou para captar, extrair dados de plataformas maiores para a gente fazer análise. E ela é gratuita, beleza? Tem como fazer relatório em tamanhozinho para celular. Eu acho que vocês vão ter uma aula que vai aprender um pouco mais a usar ela. Show, fiz isso. Então, eu consigo coletar e eu consigo fazer uma análise dessa coleta e gerar insights, né? Que são alguns dos principais desafios quando a gente pensa em pesquisa. Mas é importante eu decidir as perguntas, né? Eu fiz perguntas ali bem na hora, mas elas já podem gerar alguns insights. Pergunta qualitativa ou quantitativa. Pergunta qualitativa é aquela que eu quero identificar alguma coisa que não é numérica.
né? Alguma coisa que eu não consigo expressar em número. Então, se eu pergunto para o cliente o tipo de comida, comida não tem número. Então, eu entrego uma informação para ele que ele escolhe baseada no seu gosto. Mas eu consigo pegar essa informação qualitativa e transformar em alguma coisa que vire número depois. Ou alguma coisa quantitativa, a ver com quantidade. Como eu perguntei ali, qual que é a sua altura? Né? Ou qual que é a sua idade? Ou qual que é o CEP da sua residência? Que eu consigo transformar em informação quantitativa, número, e fazer virar uma variável importante para identificar a rua que o cliente mora. Então, eu tenho esses cenários, pessoal. É importante eu saber que tipo de pergunta que eu faço para captar o que é realmente importante para o negócio. E análise e interpretação, eu mostrei o Looker Studio para vocês, uma ferramenta gratuita. Tem outras ferramentas interessantes, como o Power BI, que eu consigo fazer mais coisas. Então, já tem possibilidade de eu sair do básico do Excel e realizar uma análise mais profunda dos dados de pesquisas ou outras frentes que eu tenho. Pessoal, tipologia de pesquisa. Quais são os tipos? Isso daqui eu vou comentar de forma mais breve, porque eu achei interessante a gente depois, já falamos um pouco antes, mas é importante eu saber a categoria que a minha pesquisa tem o seu foco. Se ela é exploratória, ou seja, eu preciso ter um grupo de perguntas em que eu quero explorar informações que algumas que eu nem sei ainda, mas eu preciso realizar isso com o meu cliente, com o meu público. Eu preciso entender se ela tem o papel de descrever esse público-alvo da pesquisa. Então, eu vou direcionando para perguntas para que eu entenda um caminho. Por exemplo, nessas perguntas que eu fiz aí de início, eu podia entender se tem alguma correlação de consumo de refrigerante com quem come mais churrasco, né? Ou as pessoas que tendem a preferir ali a sopa, ou algo do gênero, será que consome refrigerante? Enfim, eu tenho muito claro o que eu quero de informação, então vou direcionando o cliente para tentar identificar para esse meu público em que caixinha, né, ele se encontra. Ou as casuais, as que eu deixo em aberto, fala para o cliente, ó, responde para mim, né? Eu te faço alguma pergunta, abre o seu coração e me dá um textão ou uma opinião sua, e não em opções que eu dou. E existem ferramentas que a gente consegue analisar texto, a gente consegue aplicar uma questão mais quantitativa para uma coisa que cada um pode fazer um texto diferente. A gente precisa entender que categoria que a minha pesquisa está. Eu preciso ter aquela manha que eu falei para vocês, perguntas qualitativas. Ela tenta focar em percepção, entendimento, em escolhas. E a quantitativa, eu vou muito para número, né? Qual a sua altura, né? Sim ou não? Mas Vitor, o sim ou não é número. Desculpe. Mas o sim eu posso considerar 1 e o não posso considerar 0, né? Nulo. Então eu tento direcionar, né? E o Google Analytics pode ser uma boa ferramenta para eu entender esse comportamento do cliente sobre meus produtos, meus apps e sobre minhas redes sociais, os meus sites, as minhas aplicações, né? Para entender quando ele me traz alguma informação quantitativa, principalmente, onde ele clica muito, qual área da página ele navega mais, quanto tempo ele permanece, algumas coisas mais qualitativas, quando esse cliente me dá insumo, né? Ele me dá a informação genuína dele. E os métodos de coleta a gente comentou, e o Google fornece muitas opções aí, fora o Forms. Google Workspace, ele fornece junto com o Google Cloud aí, tecnologias mais emergentes, então eu posso gravar reunião, eu posso transcrever reunião. Hoje em dia eu consigo ter acesso à inteligência artificial para me fazer algumas coisas automatizadas, sem me preocupar muito com a construção. Então, existe uma gama de produto e serviço, né? Como a gente viu lá, o Typeform, tem o Forms, que é mais simples. Mas, espera aí, eu planejei, eu coleto, eu identifico o tipo de pesquisa, mas e o tal do on e o offline, que ainda existe, né? Pessoal, um online é muito simples, assim, é usar as ferramentas que eu tenho da minha empresa, minhas aplicações para coletar.
né? Mas às vezes só isso não é suficiente, porque não é todo mundo que está no site ou no aplicativo. E às vezes o público que a gente quer, ou o público de oportunidade, a gente não consegue rastrear, porque ele não está na nossa marca, ele não está ainda no nosso universo digital. Então, como que a gente chega? Ou incentivando esse público para que conheça nosso produto, nossa aplicação, nosso site, nossa rede, ou eu vou na forma do offline, eu vou atrás desse público, né? Eu vou ali no cliente, a pesquisa tradicional, dependendo de um certo ponto ou da mecânica, ela tem uma abrangência de chegar, às vezes, aonde a nossa iniciativa ou força não consegue. Então, a gente tem essa questão da relevância da pesquisa, e eu consigo hoje, que é muito bacana, pessoal, eu consigo, mesmo quando eu vou para a rua, quando eu pego a prancheta, mesmo que eu não contrate uma empresa dos pesquisadores tenham um tablet para fazer a pesquisa e papapá, com essa preocupação de tecnologia, hoje eu consigo ir nesse universo offline, se utilizar de papel, de caneta, e trazer para dentro da empresa e fazer de forma digital, né? O que eu quero dizer com isso? O vídeo, o áudio, gravar entrevista, gravar ligação, e eu consigo usar de tecnologia que eu armazene isso. Então, hoje eu consigo guardar todas as informações da minha empresa. Seja um vídeo, seja um áudio, seja o que for. Eu consigo trazer essa informação para dentro de casa, né? E eu consigo trazer essa informação para dentro de casa, olha só, de forma simples. Eu consigo criar bolsas de armazenamento, onde eu posso tacar tudo lá dentro. Posso tacar uma foto, eu posso tacar uma planilha, eu posso deixar tudo lá dentro, sem me preocupar muito de como eu arrumo essa informação, né? E hoje, com poucos cliques, eu consigo fazer isso. Eu consigo, olha só, criar aqui um depósito, escrever, ó, MKT Coru, hoje é dia 12/9/2023. Então, estou criando aqui uma bolsa geral para armazenar arquivo, deixar meu arquivo na nuvem, né? E aqui eu não me limito ao espaço. Eu posso ter aqui de forma basicamente infinita. E eu posso colocar diversos tipos de arquivo em um local só. Então, quando eu venho aqui, o que eu posso fazer? Aqui eu faço de forma manual, mas eu posso programar, tá? Isso daqui com sistemas e tacar para cá. Ah, eu vou tacar as planilhas. Então, eu posso usar ferramentas em que eu taco todas as minhas planilhas aqui dentro, eu não me preocupo com organizar Drive, com nada. Ah, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Opa, deixa eu colocar a imagem. Ah, meu mouse deu de quebrar, ainda não acostumei. Ah, vou colocar a foto. Coloquei a foto ali, a foto do café. Né? O que eu vou fazer? Vou colocar um vídeo. Olha só. Deixa eu colocar esse vídeo, que eu nem sei o que eu estou falando, mas eu vou colocar esse vídeo ali. Então, eu consigo em um local... Ah, Vitor, mas o Drive faz isso. Ok, o Drive faz, mas ele tem um certo limite, e são alguns tipos de arquivos que ele aceita. Ele não aceita qualquer tipo de arquivo, né? Tem algumas limitações, mas os arquivos mais comuns eu posso ir colocando. Então, aqui, olha só, no mesmo lugar eu consegui guardar um vídeo, eu consegui guardar uma planilha, uma foto, o vídeo deve estar carregando, né? Daqui a pouco o vídeo carrega. E depois que eu tenho isso guardado, olha que interessante, reconhecer, olha, extrair texto de imagem do Google Cloud. Olha só. Aí vocês imaginem que... Deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar... Currículo, né? De repente eu falo assim, nossa, minha empresa recebe tanto currículo de papel na recepção, eu quero entender o perfil desse público que deixa currículo, porque eu sou um escritório de RH, né? E eu fiz uma campanha para captar mais currículo, porque eu estou com um monte de vaga aberta aqui em produção, em serviços gerais. E essa galera tem uma dificuldade, às vezes, de ter acesso ao computador, eles têm o hábito de fazer currículo. O que eu posso fazer? Eu tenho serviços hoje em cloud, em nuvem, que eu posso pegar formulários de pesquisa, eu posso pegar textos diversos e o quê? Reconhecer texto da imagem. Agora, vocês imaginam, pessoal, sei lá, eu fiz uma pesquisa manual numa empresa barata,
e tem uma galera com formulário fazendo pesquisa rápida na rua, que marca o nome do cliente, alguns dados do cliente, e vai respondendo a pergunta com X. Eu consigo pegar esses formulários em folha A4, seja o que for, e eu consigo utilizar de programação ou um ambiente mais fácil e o quê? Detectar imagens. Eu consigo detectar texto dessas imagens. Isso que é bacana. E não só para texto, eu consigo fazer tradução como aplicativos, eu consigo pegar documentos e migrar esses documentos e extrair informações desses documentos. Quer ver só? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu acho um exemplo. Um CR, cadê? Ver se eu clico aqui. Eles mudaram. Cadê? Reconhecer imagem de GCP. Detectar. Esse aqui, acho que esse aqui está online. Boa. Olha só que interessante, pessoal. Se eu tenho, por exemplo, acho que um caso para vocês de marketing. Deixa eu ver se eu lembro de algum case. Eu preciso detectar em imagens. Eu vou pegar algo aqui aleatório. Deixa eu ver se eu lembro conforme o tempo. Eu vou pegar aqui a minha imagem, que eu usei a imagem do café. Deixa eu pegar o café aqui, né? E esse é um site que vocês conseguem fazer teste por aí. Aí eu consigo dar uma imagem para ele e ele detectar coisas que estão acontecendo aqui nessa imagem, né? Então, olha que interessante. Eu coloquei uma imagem de um café, né? Olha, ele identificou aqui, com certeza, 91% de certeza que é um copo de café, uma xícara de café, ele identificou várias xícaras de café. Beleza, o que que tá trazendo? Ó, é uma bebida, café, xícara, tem, olha, um expresso cubano, talvez, um café macchiato, ele traz informações, né, dessa imagem. Consigo ter propriedades em que eu identifico paleta de cores, né? Então, de repente, sei lá, eu posso, um exemplo. Na minha loja eu quero identificar a relação com que eu disponho as mercadorias, né? Se essas cores que eu tenho como proposta de cor da moda do verão, tá sendo a cor do perfil daquele cliente meu que curte moda que tá indo na minha loja, né? Será que eu estou navegando com as cores ideais da minha coleção ou quais cores estão usando mais os clientes? E eu posso começar a colocar foto de cliente aqui e começar a extrair as paletas de cores, identificar, né? Olha só, adulto aqui não tem muita informação, né? Violência, não tem nada, médico, porque não são pessoas. Mas quando eu venho aqui, olha só, imagem de uma loja de roupa. Vou pegar aqui, salvar imagem. Download, salvar, deixa eu resetar, pegar um novo arquivo, sucesso, loja de vitrine, coloquei aqui. O que trouxe de informação aqui, ó? Identificou pessoas, onde está a planta? Tá falando, não, calças, ó, identificou calças, parte de cima, a pessoa, ele começa a identificar itens, né? Olha só, visual de arte, customer design, boutique, bota. Eu consigo identificar vários itens. Eu consigo texto, aqui não tem texto. Mas se eu pego alguma imagem de texto, olha só, um outdoor. Me faltou letra ali, mas eu sou certinho. Deixa eu ver aqui. Boa, essa foto aqui é legal. Salvar imagem. Download, JPEG, salvar.
Propriedades, paletas de cores. Aqui não traz muita coisa. Deixa eu fazer um reset. Colocar uma nova imagem. Outdoor. Olha, o que essa imagem remete, né? Ó, esporte, né? Shorts, nuvem, ele detectou nuvem, céu. Então, ele começa a trazer aquelas informações que existem aqui, né? Olha só, Ladies College of Music. Aqui eu não consegui, não estou conseguindo ler, mas ele trouxe um logo aqui, um logo que ele identificou. E texto, ele está reconhecendo o texto, ó, Dirt, Take, the Leap. Ele conseguiu ainda identificar o Nike.com, aquela coisa que eu falei de reconhecimento de texto para vocês, né? A propriedade, ele traz as paletas de cores, consegue identificar cores específicas e ainda traz... Eita, deixa eu fechar aqui. Deu um zoom a mais. E ele traz aqui características, né? Possibilidade de corrida, não tem nada a ver com violência, médico, a questão adulta também não identifica muito, mas olha, race, né? Então, ele identifica vários labels e informações interessantes. Isso pode ser aplicado, pessoal, assim, de uma forma do que não só em imagens de pessoas, né, que a gente tem uma questão de segurança de lei de dados, mas em imagens de objetos ou identificação de alguma área, ou principalmente até converter textos ou coisas manuais para digital, né? Boa. Feito isso, o que acontece? A gente tem essas oportunidades, né, de não só ficar no online, mas aproveitar outras formas de arquivos para gerar essa oportunidade de análise. Visão de dados, a gente tem os quantitativos, qualitativos, né? A gente passou por isso. Abordagem de análise, aquilo que eu fiz é mostrando um pouquinho de inteligência artificial para vocês. Então, eu consigo também aplicar técnicas de inteligência artificial, aprendizado de máquinas sobre os nossos dados. Só que o desafio é que eu preciso ter uma massa de dados grandes, né? Com poucos dados, perde um pouco o sentido. Na aplicação de pesquisa, eu consigo usar dados, esses dados coletados, armazenados, para pensar em arquiteturas mais modernas de marketing. Aqui tem um exemplo que é bem bacana. Vocês acabam não construindo isso, né? Geralmente é alguém mais técnico que vai construir. Então, a gente consegue ter insights abrangentes, mais inovações e melhor experiência do cliente. Isso daqui é o que meio que a gente consegue fazer, ó, abrindo uma nova guia. O que eu tenho aqui, pessoal, que é interessante? Eu consigo pegar dados de toda a minha companhia, de muitos canais, né? Principalmente as questões de marketing ali, aqui evidencia um pouco o produto do Google, né? Mas eu consigo de dados públicos, cruzar com o dado de governo, o perfil do meu cliente, consigo das minhas aplicações e jogar em todo um ecossistema em que eu tenho um monte de ferramenta que me traz insights no final. E eu consigo visualizar esses dados, fazer previsão, fazer recomendação para os meus clientes. Então, vocês já viram um pouco os sites fazendo recomendação conforme a gente vai navegando, né? Então, existem essas ferramentas tecnológicas atrás que identificam passo a passo o comportamento do cliente, para que tenha uma entrada dos dados e que tenha uma saída ali, se utilizando aí de inteligência artificial e outras técnicas, para a gente fazer recomendação e vários outros serviços, né? Então, isso daqui está muito acessível hoje, pessoal. Até a galera que não é muito técnica, se estudar um pouquinho, consegue ter alguns conhecimentos para desenvolver um pouco sozinho esses modelos. E falando aí nisso que a gente veio falando dados, então você fala de mais de dados, mas por quê? Aqui tem o Google Trends, acho que todo mundo conhece a ferramenta. Todo mundo conhece? Eu entendo que vocês conhecem. Todo mundo, pessoal, conhece o Google Trends? Sim, professor. A gente já viu em outras aulas em Trends. Beleza, então ele é uma forma bem interessante da gente ter noção de comportamento aí de pesquisa, de como as palavras-chave são buscadas no ambiente do Google.
E Big Data, né, grandes volumes de dados, vem aí desde 2009 numa grande crescente. Por quê? Está se produzindo muito dados. Vocês de marketing, galera financeira de diversas áreas, né? E a tendência é daqui aos longos dos anos isso aumentar ainda mais. Ou seja, a gente ter daqui 10 anos, né, ou 12 anos, a gente ter quase que 10 vezes, 20 vezes mais a quantidade de dados que a gente tem hoje. E qual que é o desafio nosso com esse volume de dados? É vocês começarem a se aproximar desses conceitos de não só analisar o que aconteceu, mas usar ferramentas para tentar prever o comportamento do cliente, seja baseado em pesquisa ou nos dados de navegação. Eu começar a sair de uma posição reativa, de olhar números que já aconteceu, começar assim, poxa, o que esse cliente pode querer comprar? O que esse cliente pode querer navegar? Como que a minha estratégia de marketing pode impactar melhor nele, né? E vocês começam a entrar numa era do quê? Campanhas personalizadas, fazer coisas para nichos, para públicos específicos, fortalecer esse relacionamento do quê? De eu utilizar de inteligência artificial para fazer previsões e entregar possibilidades para o meu cliente para ele decidir, e aquilo ser muito aderente, né, para converter, que é aquela coisa, eu estou ali comprando, sei lá, estou comprando um livro na Amazon do Senhor dos Anéis. Aí daqui a pouco me aparece uma promoção ali de um box, e se bobear aquele box eu nunca comprei, eu nunca tinha clicado, é algo novo. E por que não? Eu tô levando esse livro, por que eu não levo outro box também, né? Ainda mais se tiver um cupomzinho de desconto. Então a gente começa a ter essas ações, né, do varejo de incentivar o que o cliente acaba consumindo mais. E o desafio é esse, é mensurar. Como que eu olho esses dados, como que eu mensuro de forma efetiva, né? E aí existem essas ferramentas, né? Como algumas eu mostrei para vocês hoje, que faz tudo parte de um ecossistema que ajuda a integrar várias delas e ter um ambiente que a gente consegue ser direcionado a dados. Não é fácil fazer isso, pessoal, mas a cada dia que passa está mais acessível e essas ferramentas conseguem estar mais próximas aí de pessoas, áreas e indivíduos que não necessariamente precisa ter uma bagagem técnica alta, tá? Ufa, eu consegui, pessoal. Eu queria mais bater esse papo sobre isso com vocês e deixar um pouquinho aí aberto esses minutos finais, tá? De conteúdo que eu tinha para passar era um pouco isso. E quero saber de vocês se têm perguntas, ou querem falar sobre alguma coisa, ou se deu algum insight, ou alguma dúvida desse monte de coisa que eu falei, né? Mas eu queria demonstrar um pouco o conceito, o conteúdo e algumas ferramentas, né, que ajudam a colocar em prática.